Oi pessoal, mais um vídeo sobre direito penal. E hoje o tema que nós queremos trazer é o tema princípios. Nós vamos analisar os princípios específicos de direito penal, um a um, mas antes de nós adentrarmos no estudo dos princípios propriamente ditos, é importante que nós tenhamos uma introdução, para nós termos uma ideia geral sobre princípios. Então, para a gente começar essa introdução, é importante um conceito de princípio. Nós podemos conceituar princípio da seguinte forma: são normas jurídicas que constroem o arcabouço do ordenamento jurídico, expressando os valores fundamentais de uma sociedade. Esse é um conceito de princípio, um conceito mais sintético, mas um conceito bastante satisfatório da ideia de princípio. Alguns conceitos, às vezes, são mais elaborados, são mais extensos, por conta de um maior número de elementos que são observados no objeto que está sendo estudado. Mas aqui, para o estudo de princípios, eu acho interessante um princípio mais enxuto, porque fica mais fácil da gente apreender esse conteúdo, memorizar esse conceito, porque é muito importante sempre ter um conceito sobre o instituto que se estuda. Então, feita essa consideração, passado esse conceito, é importante nós fazermos também uma diferenciação entre princípios e regras. Lá no conceito, quando eu disse que princípios são normas jurídicas, quer dizer que o princípio é uma espécie de norma jurídica. Norma jurídica é o gênero do qual fazem parte os princípios de um lado e as regras de outro. Para que nós possamos entender a diferença entre regra e princípio, eu creio que a forma mais objetiva e didática seja elencando as características principais quando comparados. E quais são essas características principais que nos auxiliam a fazer essa diferenciação? São 4 características. Quanto ao grau hierárquico, característica quanto ao grau de abstração, a característica quanto à densidade normativa de um e de outro, e a característica da solução que é dada no caso de conflitos e colisões. Então, a partir dessas 4 características, nós vamos conseguir saber o que é princípio e o que é regra. Então, vamos à primeira delas, quanto ao grau hierárquico. Os princípios, eles detêm uma posição hierárquica no ordenamento superior às regras. E isso porque os princípios, sendo os pilares, os alicerces, onde será montado todo o arcabouço jurídico, todo o ordenamento vai surgir a partir desses princípios, é óbvio que as regras deverão obedecer, observar esses princípios. Então, daí, ostentarem um grau hierárquico superior ao das regras. Tanto é assim que não raras vezes nós vemos tribunais afastando ou flexibilizando regras por conta de uma inobservância a determinado princípio. E nós não vemos o contrário. Não se vê princípios sendo afastados por conta de inobservância a regras. Então, está bem ilustrado que há uma superioridade hierárquica dos princípios em relação às regras. Muito bem, esse é o primeiro ponto, primeira característica, primeira diferenciação. A segunda diz respeito ao grau de abstração. Os princípios têm alto grau de abstração. Isso porque
Os princípios, eles são pensados para serem aplicados a um número indeterminado de situações, enquanto as regras são formatadas para terem aplicação a situações específicas. Então, o grau de abstração de um princípio, ele é muito maior, porque ele pode abarcar inúmeras situações, enquanto as regras não, formatadas para determinadas situações específicas para serem aplicadas. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto diz respeito à densidade normativa dos princípios e à densidade normativa das regras. Densidade normativa é a quantidade de interpretações que determinada norma comporta. Resumidamente, isso é o que a gente quer dizer com densidade normativa. E a densidade normativa dos princípios, ela é baixa. A densidade normativa dos princípios é baixa. E isso é bom. Isso é bom em se tratando de princípios. Porque com uma densidade normativa baixa, ele comporta várias interpretações. Enquanto as regras têm uma densidade normativa alta. As regras, elas não comportam muitas interpretações. A gente pode ilustrar isso fazendo a comparação da densidade normativa, fazendo a comparação com uma esponja, essa esponja que a gente usa na cozinha para lavar a louça, e uma rocha. A densidade normativa dos princípios se assemelha à densidade de uma esponja. Quando você derrama água numa esponja, essa água é facilmente absorvida pela esponja. Assim como os princípios comportam várias interpretações. Por outro lado, as regras podem ser comparadas a uma rocha, uma pedra. Quando você derrama água sobre essa rocha, sobre essa pedra, a água, ela escorre. Não há muita penetração. As regras não são muito permeáveis a interpretações. Comportam poucas interpretações. Por isso que dizemos que princípios têm baixa densidade normativa, regras, alta densidade normativa. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto que diferencia princípios de regras reside na solução de conflitos entre princípios colidentes com princípios e regras colidentes com regras. A forma como esses problemas são solucionados são diferentes. Na colisão de princípios, não há a exclusão de um princípio pelo outro. Na regra, há essa exclusão. E isso por quê? O princípio, ele trabalha com uma dimensão de valor. O princípio trabalha com uma dimensão de peso, enquanto as regras trabalham numa dimensão de validade. Isso permite que no caso de colisão entre princípios, haja uma ponderação entre os valores de um e os valores de outro. Enquanto na regra não há essa possibilidade, por conta da dimensão de validade com que trabalha a regra. Então, os princípios, quando colidem, o princípio que afasta, o princípio prevalente que afasta o outro com o qual colidiu, ele leva em consideração o valor e o peso daquele princípio que ele está afastando. Enquanto nas regras, quando as regras conflitam, ou uma regra é válida e aplicável àquele caso concreto e deverá ser aceita a resposta que ela fornecer, e afastando a outra regra que aparentemente fosse aplicável, ou ela
não é válida, ela é inválida e dará lugar a uma outra regra para disciplinar aquele caso concreto. É por isso que se diz que no caso das regras é o tudo ou nada, é preto no branco, é o all or nothing fashion. Ou uma regra é válida e será utilizada, ou ela é inválida e será afastada. No caso dos princípios, não. Um princípio pode ser prevalente, mas ele não deixa de observar o peso e o valor do outro princípio com o qual colidiu. Essa é a diferença. Então nós podemos sintetizar isso da seguinte forma: as regras trabalham com um critério disjuntivo. O que é isso? Um critério excludente, enquanto os princípios trabalham com um critério axiológico, levam em conta o valor. Então, eles não se excluem. Pode um princípio ser flexibilizado por conta de outro, mas eles não se excluem. Então, essas 4 características é que permitem nós fazermos uma distinção entre princípios e regras. São elas, então, o grau hierárquico, o grau de abstração, a densidade normativa e a forma como são solucionados os conflitos envolvendo princípios e os conflitos envolvendo regras. Bom, gente, essa então é uma introdução para nós termos uma ideia geral dos princípios, e no próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar com os princípios em espécie, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado.